Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês nesta manhã de sexta-feira, nesse dia de sexta-feira. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro, casado com a Valéria, pai do Emanuel e do Bento. Irmãos, hoje a palavra que nos é proposta para meditar o Evangelho do dia, a liturgia diária, vem nos ser proposto a passagem, a leitura do Santo Evangelho, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no verso de 1 a 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Após esse discurso, Jesus deixou a Galiléia e veio para a Judéia, além do Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ele curou seus doentes. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pôr em prova: é permitido um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: Não lesses o que o Criador no começo fez, o homem e a mulher, e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhes: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vossos corações que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeitar sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposar uma outra, comete adultério, e aquele que desposar uma mulher rejeitada cometerá também adultério. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu-lhe ele: nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que são desde o ventre de sua mãe, há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmo se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Essas, meus irmãos e minhas irmãs, são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, essa palavra é uma palavra, de certa forma, conhecida, uma palavra muito forte. Mas antes da gente refletir o Evangelho, queria partilhar com vocês a primeira leitura que se encontra ali no livro de Josué, meditar também a primeira leitura. E na primeira leitura, o Senhor vem mostrando, vem falando para a gente através dessa passagem com Josué. Naqueles dias, Josué, já aos seus 110 anos de idade, ele reuniu todos os anciões, todas as pessoas ali presentes, convocou todos eles da tribo de Israel, seus anciões, chefes, juízes e seus oficiais, na cidade de Siquém, ou como queiram, no monte de Siquém. E como ele já estava no fim de sua vida, de sua missão, ele perguntou a todos se eles iriam continuar servindo ao Deus verdadeiro, ao Deus de Josué, a quem Josué servia. E depois que ele fez essa pergunta, ele falou: porque se vocês não quiserem, se vocês quiserem ou não quiser, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele fez uma afirmação muito forte na primeira leitura, na liturgia do dia. E serve para nós também, como cristãos católicos. A sua casa, a sua família, está servindo ao Senhor ou está servindo a outros senhores? Quantos senhores nós colocamos
aí na nossa casa, na nossa vida, tudo aquilo que nos afasta da palavra do Senhor, nos afasta de Deus, né? Nos afasta da Santa Missa, nos afasta da presença do Senhor, nos afasta da comunhão, nos afasta dos movimentos pastorais, tudo aquilo que nos afasta. O que tem afastado você? O que tem me afastado? Então, Josué, ele falou, mesmo que vocês não queiram, vocês querendo ou não, eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Nessa primeira leitura, uma passagem muito bonita, e todos foram unânimes, né, em falar que não seguiriam servindo ao Senhor, né, Deus Todo-Poderoso. E logo em seguida, né, Josué descansou aí por volta dos seus 110 anos. E o Evangelho, um evangelho muito bonito, né? Como sempre os fariseus querendo pegar Jesus, né? Colocar Jesus contra a parede. Então, mais uma vez trouxeram essa situação para Jesus, né? Então, Jesus falou para eles o sentido do homem deixar a sua casa, o seu pai, sua mãe, e a mulher a mesma coisa, e se unirem em matrimônio. O sentido do matrimônio em si. Ah, mas veio os fariseus questionando, né? Mas Jesus foi bem enfático. E logo em seguida os próprios discípulos de Jesus, né? Até mesmo que tomando o ademão dos fariseus, também questionaram Jesus. Então Jesus falou para eles, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés havia aceitado aquela condição. Mas o certo seria assim como Deus fez Adão e Eva lá no princípio. Mas o homem, com o seu jeitinho, né, foi fazendo com que as coisas fossem afrouxadas. Mas Jesus, ele veio restaurar tudo isso. Então ele veio valorizar o matrimônio através dessa passagem e mostrando que o homem e a mulher, a família, ela tem que ser valorizada. Porque ninguém pode separar aquilo que Deus fez. Então, a gente sabemos o quanto é difícil a vida matrimonial, mas é uma opção de cada um de nós. Ninguém nos obrigou, ninguém, eu acredito né, você que está nos ouvindo, ninguém te obrigou a ir para a igreja, a casar, mas você foi porque você quis. Eu, Leandro, fui porque eu quis. Eu assumi o meu compromisso, não com a Valéria simplesmente. Por isso que talvez muitos casais muitas famílias estejam se destruindo, porque assumiu um compromisso com a pessoa, mas não assumiu um compromisso com Deus. Então o Senhor hoje quer que nós assumamos cada dia mais esse compromisso com Ele, porque às vezes o compromisso com nós humano cai, mas o compromisso com Deus não, a aliança com Deus não cai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos ter em mente isso, que ninguém separe o que Deus uniu. Fiquem com Deus, que Deus abençoe sua família, sua casa e seu lar. Um abençoado dia e continuemos rezando por nossas famílias.